Olá, amigos do canal Toy Story, tudo bem com vocês? Eu sou o Gilberto Varão e alguns vídeos atrás eu falei resumidamente sobre o que foi a Inquisição Protestante. Eu disse que em breve ia falar também sobre a Reforma Protestante, que foram duas coisas distintas uma da outra. Hoje vou trazer para vocês o nome dos principais líderes desse movimento que mudou para sempre a história da humanidade. Vou começar com o monge agostiniano, professor e mestre em teologia, Martinho Lutero. De 2017 para cá, muito se falou dos 500 anos da Reforma Protestante. Vamos entender por que se fez necessário essa reforma, esse rompimento com a Igreja. Embora Lutero tenha sido o reformador mais conhecido, outros precursores desse movimento já vinham expondo suas ideias contra o poder dominante da Igreja Católica, e outros tantos surgiram depois dele. A Europa do século XVI passava por profundas transformações. As estruturas políticas, econômicas, sociais e culturais que marcaram o continente durante a Idade Média estavam sendo substituídas. Havia expansão econômica e política, novos interesses e novas formas de governo se consolidavam. A religião perdia sua força, pois, a partir do Renascimento, começou a se consolidar a ideia de que o homem era o centro de tudo e não Deus, como se pensava desde sempre. A cultura renascentista também contribuiu para que as artes ganhassem novo fôlego, resgatando, sobretudo, o legado da cultura clássica. Assim, novas ideias e novas formas de enxergar o mundo foram difundidas, e isso melhorou com a invenção da imprensa. Lembra da imprensa de Gutenberg? A Igreja Católica, por sua vez, enfrentava uma crise de credibilidade e sua contestação vinha desde a Idade Média. As críticas à Santa Sé tratavam de questões como a quantidade de terras e outras riquezas nas mãos da Igreja, a corrupção dos clérigos e o abuso do poder e etc. Assim, questionamentos dos mais diversos eram realizados abertamente. Os casos dos valdenses e as críticas feitas por John Wycliffe e John Huss são demonstrações claras de que a insatisfação com a Igreja Católica se arrastava por séculos. Como eu disse, John Wycliffe e John Huss são considerados precursores da Reforma Protestante antes mesmo de Lutero. Na verdade, Lutero não desejava criar um movimento religioso que se separasse da Igreja, mas que a reformasse, uma vez que ele tinha discordâncias do caráter teológico que a Igreja aplicava. As antigas críticas que eram realizadas à Santa Sé desde 500 anos antes foram retomadas por Lutero. O grande questionamento que fazia ele perder o sono era a questão da venda de indulgências, ou seja, a Igreja pedia doações, grandes somas em dinheiro em troca de perdão pelos pecados do povo. Quando a Igreja tinha objetivos importantes, ela realizava uma venda especial de indulgências e incentivava as pessoas a darem contribuições em troca desse perdão e da garantia de salvação. O monge Johann Tetzel tinha sido encarregado por uma autoridade do Sacro Império Romano Germânico para recolher indulgências em Wittenberg. Isso foi a gota d'água para Lutero questionar abertamente a prática das indulgências. Além disso, Lutero era crítico ferrenho de outras práticas como a simonia, que é a venda de cargos e funções eclesiásticas, e também o comércio de relíquias e objetos sagrados, por exemplo, pedaço da cruz de Cristo, partes do manto que enrolou o corpo dele, jarro de vinho da Santa Ceia e por aí vai. Lutero entendia que essas ações da Igreja Católica iam contra o seu entendimento de fé cristã, porque ele não acreditava na ideia de que a salvação acontecia mediante obras, mas sim pela fé.
A insatisfação de Lutero não tinha como objetivo promover um rompimento ou dividir a Igreja Católica, não. Ele queria apenas combater práticas que considerava inadequadas. No entanto, o processo iniciado por ele deu abertura para mudanças profundas nas questões políticas e econômicas da Europa do século XVI. A Europa já não era aquela do período medieval, uma vez que, a partir da Baixa Idade Média, foi iniciado o processo de centralização do poder dos monarcas e da formação dos estados nacionais. Acontece que, no século XVI, a Igreja ainda era muito poderosa e tinha grande influência sobre o poder secular, o poder dos reis. Nesse contexto, as agendas e os interesses dos estados nacionais e dos reis começavam a se distanciar dos interesses da Igreja. Portanto, era necessário enfraquecer a Igreja para que um distanciamento entre o poder secular e o poder eclesiástico fosse possível. Os questionamentos de Lutero surgiram como uma possibilidade de promover isso, e, por essa razão, ele contou com o apoio de vários príncipes. Do ponto de vista econômico, os questionamentos de Lutero abriam a possibilidade de se conquistar maior autonomia financeira, uma vez que os líderes seculares não dependeriam mais dos favores da Igreja Católica e, portanto, não precisariam mais pagar altos impostos a ela. Além disso, a Reforma Protestante aumentou os ressentimentos com a prosperidade de Roma e da Península Itálica em detrimento da pobreza do povo alemão. Você já ouviu falar das 95 teses de Martinho Lutero, que ele fixou na porta da igreja de Wittenberg? Então, há controvérsia se foi ali mesmo que ele deixou as teses, mas é bem provável que sim, pois naqueles dias era na porta desta igreja que os teólogos, doutores e jovens seminaristas colocavam os documentos com suas dúvidas e questionamentos sobre as decisões e práticas da Igreja Católica. Mas isso não vem ao caso agora. O importante é que essas 95 teses foram o pontapé inicial da Reforma Protestante. Esse documento foi escrito por Lutero como uma proposição de debate para a questão das indulgências, da qual ele discordava, como já vimos. A partir daí, as ideias de Lutero se espalharam rapidamente, sobretudo pelo norte da Europa e pela Europa Central. Tanto as 95 teses como outros documentos escritos por Lutero, na época se popularizaram consideravelmente, por conta, inclusive, da imprensa móvel, que tinha sido inventada havia poucas décadas, justamente na Alemanha. A imprensa permitia que escritos fossem replicados em uma velocidade inédita. Assim, os textos de Lutero rodaram rapidamente por toda a Europa. Lutero se tornou o expoente da teologia luterana, que se consolidou quando ficou perceptível que as diferenças da raiz teológica da Igreja com Lutero eram irreconciliáveis. A teologia luterana tinha plenas convicções que a salvação da alma dos homens, a alma das pessoas, era mediante a fé, a misericórdia de Deus, e não pelas obras como sempre propagou a Igreja Católica. Martinho Lutero ainda traduziu a Bíblia do latim para o alemão, pois ele acreditava que os fiéis deveriam ter acesso direto aos textos sagrados. A ação de Lutero ainda influenciou outros movimentos protestantes pela Europa, como o liderado por João Calvino, que originou o calvinismo, o de Henrique VIII, rei da Inglaterra, o anglicanismo. Mas a reforma protestante com esses líderes é assunto para um outro vídeo, beleza? Então, pessoal, encerrando aqui, vamos entender como a Igreja Católica reagiu diante dos ensinos de Martinho Lutero. A Contra-Reforma foi um movimento enérgico e radical, com desdobramentos que culminou com uma violenta perseguição contra Lutero e outros reformadores. No próximo vídeo, então, eu vou dar sequência tanto da Reforma Protestante e
entrar já no assunto da Contra-Reforma. O que foi esse movimento? O que pretendia a Igreja Católica com essa Contra-Reforma? Nós vamos já no próximo vídeo falar sobre isso. Faz assim, pessoal, se inscrevam no canal, deixem o seu like e a gente se encontra no Toy Story já no próximo vídeo, beleza? Como sempre, então, a você que me acompanhou até o final desse vídeo, meu muito obrigado.